Olá, começa agora mais um programa Duas na Tri e hoje vamos falar sobre as relações de trabalho no mundo contemporâneo. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, o trabalho formal remunerado passou por transformações. Se antes o trabalhador ficava restrito ao espaço de uma fábrica ou de um escritório, hoje as tarefas nos perseguem até em casa. E as exigências do mercado também mudaram. E para falar sobre as relações trabalhistas da atualidade, nós convidamos o Eduardo Brito, que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. O Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Olá, Malu. Olá, Silvia. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Obrigada, professor. Olha, e hoje, quando nós pensamos em trabalho, é difícil não lembrar da remuneração. Essa ideia de trabalho em troca de salário começou quando? Olha, Silvia, de maneira bem sucinta, claro que isso gera uma discussão, um tema bastante interessante, mas só para a gente compreender basicamente quando que o trabalho assalariado é introduzido nas relações de trabalho, a gente vai observar que isso acontece a partir do século XVIII, quando você tem então uma mudança na forma pela qual você vai produzir, porque se antes você produzia muito mais no campo e você produzia para subsistência, o ser humano ele plantava, ele produzia para atender às suas necessidades. Com o processo das revoluções industriais e com a industrialização, você começa a observar uma mudança nessa forma, porque agora o que eu vou produzir não é para mim, não é para minha subsistência, eu vou produzir para o detentor dos modos de produção, dentro do novo modelo de capitalismo industrial. Então eu precisava estipular, não é, a partir do trabalhador, o quanto que ele ganharia de uma certa forma para poder exercer uma atividade econômica. Então, como forma, né, mais recente, é claro, de se entender a questão do salário, não aquela questão mais antiga, onde a gente fala do sal, da importância e tal, mas ela, enquanto mais recente, ela vai ser uma forma de estipular quanto que o trabalhador produziu e quanto que ele vai ganhar acerca disso, em detrimento às horas dele de trabalho. Então, dentro das estruturas de relação contemporânea que a geografia vai estudar, a gente começa a analisar essas relações a partir do século XVIII, com a industrialização e, de uma certa forma, com a mecanização do campo, quando você começa a abrir mão dessa mão de obra no campo. E o que são as classificações por geração, né? E como isso está relacionado ao trabalho, ô Brito? Muito bem, Malu. Essa é uma questão muito interessante que a gente vai trabalhar muito mais de maneira mais recente. O mundo ele passa por outras transformações com as revoluções industriais, a própria forma da introdução do maquinário, o século XVIII, o século XIX são séculos de grandes transformações. Então, você começa com uma revolução industrial lá no Reino Unido, você vai avançando para outros países da Europa, você avança também para os Estados Unidos e Japão no século XIX, e até que nós nos deparamos com um período entre guerras, que foi um período que, de uma certa forma, deixou devastado principalmente as grandes potências mundiais, deixou devastado os grandes países que eram detentores de riquezas e que comandam, de uma certa forma, esse modelo do grande capital existente no mundo. Passado o período entre guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, era necessário um processo de reconstrução econômica. E essa reconstrução econômica, ela passa também pelas relações de trabalho. Então você começa a observar uma evolução nas chamadas gerações, que começam com os baby boomers, que é o pessoal logo após ou que vivencia, né, ali a segunda Guerra Mundial e o período pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, essa forma de reconstrução do mundo, ela também começa a passar por um processo de evolução nas relações de trabalho. Então, se antes aquela geração do pós-Segunda Guerra Mundial se preocupava com o trabalho como uma reconstrução, a gente vai notar uma evolução do trabalhador na forma com que ele lida com o ganho, com a sua forma, né, de se estabelecer a partir daí uma nova relação no processo trabalhista. Bom, a gente está falando aí de evolução, né, nas diversas gerações, então vamos começar para você explicar melhor os baby boomers. Por que esse nome? Quem são essas pessoas? Bom, aí já entra uma análise interessante da própria geografia, Silvio. Bom, primeiro a gente pega a tradução literal, né? Baby boomers, né? Então, boom, a explosão, e o baby, a explosão de bebês, de uma maneira bem simplória, bem simples de a gente entender. Bom, a geração baby boomer, ela acontece nos países desenvolvidos, nos países ricos. Nesses países,
a condição de vida dessa população é uma condição plena. Então, elas têm uma boa longevidade, têm uma boa relação no que se diz respeito ao seu nível de renda, saneamento básico. Então, a mortalidade, ela permanece baixa para esses países. No entanto, devido a essa necessidade de reconstrução, você precisa do quê? Você precisa de mão de obra. Então, de uma certa forma, você precisa de mão de obra e de renda. Então, nesses países, você tem uma explosão demográfica, porque a taxa de natalidade, ela cresce abruptamente nesses países logo após a chamada Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem, a natalidade permanece baixa, então, ou melhor, a mortalidade permanece baixa e a natalidade cresce substancialmente. Existe um cálculo que a gente faz na geografia, que é o crescimento vegetativo, que a gente calcula a partir da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, a mortalidade ela permanece baixa e a natalidade sobe significativamente. Isso vai acontecer na Europa, isso vai acontecer inicialmente nos Estados Unidos e vai assolar o Japão também. Então, essa geração Baby Boomer é aquela geração que vai trabalhar para reconstruir. É aquela geração que vai almejar, então, ter a sua casa, vai almejar ter o seu carro e constituir a sua família. Talvez aqueles que nos estão acompanhando agora, eu tenho certeza que a Malu e a Silvia já acompanhou, aqueles filmes dos Estados Unidos, da década de 1970, da década de 1970, onde o pai trabalha arduamente, ele tem aquele carro mais antigo, que é uma espécie de carro veraneio, ele tem que pagar a hipoteca da casa, ele trabalha 8 horas por dia. Ele não trabalha para a realização profissional dele, ele não trabalha para ter uma renda, né, onde ele vai poder usufruir, ele não pensa em viagens, não. Ele pensa, essa geração Baby Boomer, eles pensam muito mais nesse processo de reconstrução e pensam muito mais na realização da sua vida enquanto família. Então, é aquela imagem, né, da família tradicional clássica. O pai, a mãe, os filhos, na sua casa, no seu carro, que é essa geração que hoje é a geração que está em torno de 65, 70, ou às vezes 75 anos de idade hoje. Né? E que agora que eles começam a pensar numa qualidade de vida, né? Almejar um plano de saúde, uma viagem, mas naquele momento não. Ele só pensava exclusivamente nesse processo de reconstrução e no trabalho como forma de subsistência. Ô Brito, eu fico sempre curiosa com essa coisa de geração. Né? Geração X, geração Y, tendência. Eu não sei de onde que aparece, quem é que dá o start nessas questões. Eu sempre fico curiosa. É super tendência. Né? A geração X, geração Y. Eu fico curiosa, me diz onde que eu puxo esse fio da meada. Esse fio da meada ele começa a partir mesmo, Malu, a partir dessa geração Baby Boomer. Só que aí você vai observando que as relações de trabalho elas vão evoluindo. Né? Se você pegar o jovem de hoje, ele não vai pensar como, por exemplo, um Baby Boomer. Né? O jovem de hoje ele tem uma outra relação com o trabalho. O trabalho hoje é mais uma questão da relação, vamos dizer assim, uma realização pessoal. Ele vai praticar aquilo que, de forma com que agrada a ele, uma forma com que ele se sente satisfeito. É um trabalho hoje mais criativo. Só que isso não acontece do estalar do dia para a noite. Isso é um processo evolutivo. E é a partir desse momento, dessa evolução, e a partir do momento do incremento, da globalização, das novas tecnologias, ou até mesmo por um anseio social, que vão surgir as mais variadas gerações. A gente só consegue fazer essa avaliação hoje observando essa mudança pela qual as relações em que o ser humano, o trabalho e a sua forma de encarar a vida, ela começa a também passar por transformações. Então, por exemplo, logo após os Baby Boomers, você tem a geração X. Essa geração X, ela tem muito do resquício da geração dos Baby Boomers. Ela também deseja ter um trabalho, ter uma profissão, ter uma boa renda, ter a sua casa, ter o seu carro, ter a sua família, o cachorro, o gato, enfim. Porém, ela começa a pensar, por exemplo, num novo mundo, num mundo de liberdades.
Então, nesse momento, vão surgir várias manifestações sociais de liberdades que a gente começa a perceber, de uma certa forma, nas mais variadas classes sociais possíveis, ou nos mais variados países do mundo possíveis. Você tem a geração, por exemplo, dos Beatles, dos Rolling Stones, você tem a geração por exemplo, da Jovem Guarda no Brasil, o movimento Tropicália, né? Então, olha só, puxando um pouquinho aí da história, puxando um pouquinho dos estudos mais avançados, que são esses grupos que pensam muito mais nessas possibilidades, onde eles podem almejar liberdades. Então, eles trazem muito com isso, traz essa questão, né, que envolve aquela questão dos baby boomers, ou seja, ter a sua família, ter o seu emprego, mas, por favor, dá licença um pouquinho, deixa eu pensar numa liberdade de expressão, não é? Movimento hippie, não é? Enfim, né? O Woodstock. Então, no Brasil, como eu citei os exemplos aqui, então elas pedem passagem um pouco para viver a sua juventude, para viver um pouco do período pós-adolescência, e aí sim, depois eu vou me preocupar em constituir a minha família, tal como os meus pais, né? Um dia também pensaram com a sua geração baby boomer. Não sei não, viu, professor, mas essa geração X é o máximo. Eu acho que é top. Ela presenciou grandes momentos da humanidade, é ou não é? Estou entendendo onde você quer chegar, Silvia. Professor... De fato, eu tenho muita admiração por essa geração, né? Não é a geração a qual eu faço parte, mas meus tios, pais, né, fazem parte dessa geração, e eu sou muito grato por isso, porque eu creio que a minha bagagem cultural e daquilo que eu escutei, daquilo que eu presenciei e assisti enquanto filme, cinema, teatro, música, realmente eles têm uma contribuição enorme. É admirável, sim. E essa evolução que você está falando é muito importante, né? Mas como dentro do nosso tema, em relação à relação de trabalho, as mudanças nas relações trabalhistas, elas vieram então com a geração Y, é isso? Você começa a observar, né, que aí depois você tem essa evolução. Você passa para da geração X para a geração Y. A geração X é aquela que, dentro do ponto de vista do trabalho, ela tem uma visão que, sim, ela vai pensar na sua reconstrução, no trabalho como subsistência, mas ela almeja liberdades. Porém, ela continua com as atividades empregatícias ainda ligadas a essa questão da industrialização, o metalúrgico, né? Ou então aquele que vai ter o seu comércio local, enfim. Já depois da geração X, você tem a geração Y, né? Que aí é a minha geração, que é a geração que a gente também chama de geração millennials, né? Que é aquela geração que vai experimentar a mudança do milênio. Então, por exemplo, eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, Jales, do interior de São Paulo. Eu sempre gosto de citar essa questão de Jales porque eu vivencio os dois mundos, né? A cidade de Jales, com 50 mil habitantes, e São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, estudei, inclusive, no Objetivo no interior, e eu tive a oportunidade de ser de fazer parte das primeiras 100 famílias que tiveram acesso à internet, à tecnologia. Lembro que meu pai possibilitou e minha mãe possibilitou a compra de um Pentium 333 MMX. Sabe, era uma coisa assim que... né? Eu lembro disso hoje. Então, nessa geração, ela teve o primeiro acesso às novas tecnologias. Então, as relações de trabalho para com elas começam já a mudar a partir daí. Dessa geração millennial. É a geração que teve o primeiro contato com a internet, é a geração que viu a mudança da máquina de escrever para o computador, né, para o Word. É a geração que, por exemplo, passou da transformação do fax por e-mail. É a geração que passou, por exemplo, que viu, né, as transformações da televisão, do UHF, para a televisão, que já começa a observar uma televisão mais digital, mais preparada. Né? Então, é essa geração que começa a perceber no seu espaço de trabalho essas mudanças desse contato. Então, ele deixa de exercer atividades mais manuais para começar a observar que as suas relações de trabalho também passam pelo experimento das novas tecnologias. Então, ele percebe essa mudança, ele sente essa mudança, né? Ele sente essa grande transformação.
Então, as nossas relações de trabalho, elas começam a mudar a partir daí. Então, por exemplo, eu fui uma das gerações que começaram, a minha geração, né? Elas entregaram os trabalhos escolares digitados e não mais datilografados ou manuscritos, né? O que era uma grande transformação desde então. Então, do ponto de vista dessas novas tecnologias, sim, é a geração que começa a observar uma mudança nas suas relações de trabalho. E aí, é importante ressaltar que começa também do ponto de vista do vestibulando, do ponto de vista do futuro acadêmico, né? Se antes a geração X pensava em seguir a carreira dos pais, né? Em ser metalúrgico, ou então ser um vendedor, ou então prestar uma faculdade, por exemplo, de direito, prestar uma faculdade de medicina, não que isso esteja deixado de lado, mas a minha geração, por exemplo, ela se preocupou com as engenharias, ela começa a se preocupar com alguma coisa voltada para as tecnologias, não maciçamente como hoje, mas a mudança pela busca do trabalho também começa a se diferenciar a partir de então. E a chamada geração Z, ela já é totalmente digital, professor? E como é que isso influencia, aí, falando da geração Z, como é que ela influencia as relações trabalhistas? Aí você tem essa transformação que a gente vai chamar a geração Z, né? Que já é uma geração que, sinceramente, a gente fica bobo de como essa geração lida com a facilidade tecnológica. Eu estava, certa vez, numa discussão em família, né? Uma discussão positiva, né? Uma discussão em família, porque a gente sempre está na roda de família e a gente fala assim, não, tá vendo essa geração? Ó, vive trancado com computador e celular. Na minha época que era bom. Na minha época, ela era uma geração que vivia no pé de goiaba, vivia no... Olha, a gente pegava a mola no pé. Mas aí eu tentando explicar, né, para os meus tios e tias, para os meus pais, primos, que a geração deles vivenciava isso. Para eles era bom naquele momento isso. Para essa geração é um mundo tecnológico. O engraçado é que os tios e tias e primos e primas e meu pai e minha mãe dizendo isso, e cada um com o seu celular na mão. Eu falei, claro. isso é uma maravilha, né? O acesso à informação, o acesso à tecnologia, isso para o bem, é claro, quando você faz isso para o bem. Olha só, eu tenho relações de amizade hoje com os meus amigos de escola, de ensino médio, graças à tecnologia. Os grupos do WhatsApp, os grupos familiares, a gente não tinha, né? Imagina viver uma pandemia do Covid sem a nova tecnologia, por exemplo, sabendo que os meus pais estão a 600 quilômetros, mas faz uma chamada de vídeo, né? Olha que maravilha. Então, essa geração Z, ela já é totalmente tecnológica e digital. Ela trabalha com isso, ela vivencia com isso. Eu estava numa discussão também positiva com a minha esposa, porque eu tenho uma filha de 2 anos, né? E aí, a gente naquela discussão, e aí? Vai deixar ela mexer no celular? Vai não deixar? É uma coisa natural, não tem jeito. É desenfreado. E a gente começou a pensar o seguinte, de repente ela vai para uma escolinha, no ano que vem, e ela vai ser a única criança que não vai saber lidar com a tecnologia. E se vocês verem os dedinhos dela manuseando o aparelho celular ou o tablet para escolher o vídeo que ela quer ver no YouTube com 2 anos de idade, quer dizer, é algo inevitável. Então, essa geração Z é a geração tecnológica, é a geração digital, é a geração que sabe lidar com isso de uma maneira simples. Para eles é tudo simples, para eles é tudo fácil, né? E pensando nas relações de trabalho, é a geração que a gente vai dizer sobre os novos empregos, os empregos do futuro. Então, você observa, você veja bem, é aquela geração, tem algumas atividades empregatícias que elas vão permanecer. Então, sempre vamos precisar do professor, tomara. Ainda bem. E a gente viu isso na pandemia, né? Que são profissões insubstituíveis, o advogado, o médico, o economista e tantas outras, né? O dentista, né? Enfim. Mas surgem novas profissões, por exemplo, engenharia de software, né? O engenheiro de software. Né? Você pega, por exemplo, aquelas profissões que lidam com essas tecnologias. Hoje mesmo, né? Nós observamos aqui esse nosso momento aqui, né? Estamos nós aqui falando aqui para tanta gente que está espalhada talvez pelo mundo inteiro. Mas, para que isso aqui acontecesse, a gente tem certeza que existe toda uma retaguarda de geração Z que lida com essa nova tecnologia.
Mas o mais importante, Malu e Silvia, aquele que nos acompanham, é a forma com que essa geração agora, ela lida com o trabalho. Né? São trabalhos agora que não pensam em produção. Eles não pensam mais em dar 60 aulas na semana, eles não pensam mais em atender 50 pacientes, não. Essa nova geração, ela lida com produtividade, ela lida com criatividade, ela lida com inteligência. Então, ela prefere trabalhar, por exemplo, 20 horas ininterruptas, porque naquele momento a criatividade está efervescente, do que ela trabalhar 8 horas, 9 horas por dia. Então, se você pega, por exemplo, as grandes corporações de hoje, né? Por exemplo, um Google, a Microsoft, o Facebook, ela não exige, por exemplo, que o seu funcionário ele fica permanentemente no seu espaço de trabalho. Né? E são lugares altamente criativos. Eles querem o melhor. Eles querem pessoas capacitadas, eles querem o que a gente chama de cérebros, tá? Que eles tenham essa capacidade de lidar com as tecnologias, com a inteligência, mas com criatividade. E eles também não trabalham mais para ter essa realização, vamos dizer assim, social, dessa estereotipação, de que eu preciso trabalhar para ter... Qual que vai ser o seu emprego? Não. Eles vão trabalhar para a sua realização pessoal. Eles não querem pensar numa casa enorme, onde eu tenho quartos. Não, ele quer morar naquele loftzinho, juntamente com a sua companheira ou seu companheiro, com o seu cachorro ou com o seu gato. E talvez ter ali um filho ou outro, porque eles já realizam esse planejamento familiar. Né? Então, é uma geração que se preocupa mais com o seu eu. Mas não com o seu eu individualizado, egoísta, mas que ele quer uma realização pessoal. Eu brinco com eles, eu falo assim, né, para os alunos e alunas, eu falo assim, se vai fazer a sua, que eles brincam, né, professor, mas e se eu quiser vender a minha arte na praia? Você vai vender, porque é uma realização pessoal sua, é um desejo seu. Né? Então, cada vez menos, não estou dizendo que eles não vão constituir família e tal, mas a forma de entender e compreender o mundo com os meios tecnológicos e digitais faz com que eles também se transformem, né, num meio social que esse processo de relação, inclusive de relação de trabalho, também acaba mudando. Professor, e quais são as competências que o mercado de trabalho valoriza hoje? Muito, olha, criatividade, tá? Uma capacidade de relação interpessoal, uma capacidade de liderança, mas essa liderança não é aquela liderança que você vai liderar o grupo. Eu vou liderar um grupo. Não. É até uma liderança de si, uma liderança do seu trabalho, do saber fazer. Não é? Você tem que ter uma conexão intensa com as novas tecnologias, você ter uma liderança intensa com o seu processo de entender que essas transformações no mundo elas estão acontecendo e você precisa acompanhar. O mundo ele é muito mais rápido, ele é muito mais efêmero. Então, se antes você viajava e mandava um cartão postal, como eu disse, hoje você viaja e faz uma chamada de vídeo. Né? Então, as competências de trabalho elas vão estar alinhadas com o mundo tecnológico que nós vivemos. E nós vamos viver agora, inclusive, esse momento atual que a gente vive, é um momento que a gente precisa ser capaz de entender essas transformações. Nós não podemos relegar mais a isso. Nós não podemos falar, no meu tempo era bom. No meu tempo era bom porque eu subia no pé de goiaba. Isso, né? No meu tempo era bom porque... Não. E isso, infelizmente, já não faz parte da nossa história. O bom é o que nós vivemos hoje. Então, você precisa lidar e saber lidar com essas competências tecnológicas. Faz tempo, viu, professor? Faz tempo. Faz tempo que a Malu não deixa... Fala, no meu tempo, ela não quer saber. Eu sou o Paulinho da Viola. Meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje, não tem como. O tempo é hoje, o nosso tempo é hoje e esse hoje ele é inevitável. Essas novas tecnologias estão presentes, nós precisamos interagir cada vez mais com elas e hoje, acima de tudo, esse jovem precisa ser capaz, criativo. Hoje o grande mote da competência hoje é a criatividade e a sua capacidade de inserção junto a essas novas tecnologias. E sobre a precarização do trabalho, tem um fenômeno que você chamou de uberização. Por que isso acontece, professor? Isso é um problema muito sério que afeta, né, essa geração também de hoje, mas que afeta também a minha geração, que afeta, né,
as relações de trabalho de uma forma geral, tá? Esse é um dos pontos negativos que as tecnologias acabam inserindo no nosso mundo atual, né? Esse processo de uberização, como é chamado hoje, é esse crescimento da informalidade, né? Isso acontece muito nos países emergentes, vai acontecer também nos países ricos e desenvolvidos, mas para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, eu tenho certeza que muitos aqui pegaram um motorista de aplicativo e naquela conversa informal, né? Você brinca, você fala assim, não, eu vou entrar no carro e não vou falar nada. No final, você já está mandando oi, mandando tchau. Olha, que não é que sua filha consiga passar no vestibular, que você... Sou eu. Não tem jeito, não, né? Nós somos, ainda mais nós do sangue latino, né? A gente não consegue. Você sabe que eu tenho que contar. Hoje eu prometi, eu falei assim, eu vou entrar, vou ficar quietinho. Aí o carro começou a fazer um barulho, um carro novo. Eu falei assim, escuta, eu acho que seu carro está com algum probleminha. Ele falou, tá. Bom, começou a falar do Brasil, começou a falar, né, como é que funciona o serviço e tal. Aí ele falou, então, eu morei em Londres. Para quê? Quando ele falou que morou em Londres e que tem vontade de voltar para Londres, eu falei, o senhor está certo, o senhor tem que fazer isso mesmo. Vim buscar meus filhos e ainda vou morar em Londres. Bom, já estava rezando, mandando ele com Deus, já está tudo certo. É isso mesmo. Malu, é o Brasil. Silvia, eu peguei um Uber em Cancún. O cara era professor, descobri a matéria que ele lecionava, ele estava fazendo um bico durante as férias, sabe? A família dele, quantos filhos ele tinha, enfim, a gente vai aprofundando e não tem jeito. E nesses aprofundamentos você acaba descobrindo, como eu disse, é um professor, é um co-economista, é um engenheiro. Por que que isso acaba acontecendo, né? Porque você tem essa precarização do trabalho. O nosso país ele precisa se preparar para avançar do ponto de vista tecnológico. Nós precisamos de engenheiros, precisamos de economistas, precisamos de pessoas com uma alta qualificação profissional. Só que a gente acaba não absorvendo essa grande quantidade. Nós temos uma taxa de desemprego que gira em torno de 14%. E aí o que essas pessoas acabam tendo que recorrer, né? Acabam tendo que recorrer para as atividades empregatícias dos aplicativos. Isso gera essa precarização, porque a pessoa ela cria uma falsa noção de que ela está tendo uma renda bacana, mas ela não está recolhendo a sua seguridade social, o seu fundo de garantia, né? Isso vai ressoar lá no futuro. Então ela vai atingir lá os seus 60, 65 anos de idade, ela não tem essa seguridade, ela vai aposentar, ela vai ter o quê enquanto renda? Então, esse processo de uberização é o processo de crescimento da informalidade, porque essas atividades empregatícias, primeiro, elas são muitas vezes, né, com uma salubridade restrita, porque imagina você dirigir um carro 12, 13 horas, o trânsito, o estresse, você tem um nível de renda que você cria uma certa ilusão, né, mas você coloca o seu carro à disposição, você coloca a sua saúde à disposição, e isso cria, então, essa informalidade. Isso pode ser um problema que a gente pode resultar no futuro, que vai surgir para essa geração, que não é... A geração Z pega um pouco, mas a nossa geração, a geração Y, acaba sentindo, então, um processo mais latente com essa questão da informalidade. O professor, e a pandemia, ela trouxe mudanças no ambiente profissional, né? Claro. E essa explosão do digital, ela muda muito a vida do trabalhador? Muda por demais. Nós temos uma turma, né, de curso pré-vestibular, que é a turma online. Olha, eu, né, não falo, é lógico, pela direção, mas eu duvido que essa turma online, esse horário online, ele será fechado. Eu acho que essa turma, por exemplo, ela veio para ficar. Porque é claro que assim, a aula presencial, vou dar um exemplo por conta da minha vivência, ela é uma aula que ela é importante, a presença, mas de repente você, suponhamos que queira um aluno de Manaus assistir um curso dos professores, né, da Paulista, por exemplo, que é o nosso principal centro de curso pré-vestibular. Então, quer dizer, ele tem essa possibilidade porque as tecnologias permitem. Isso para citar um exemplo de vivência minha. Então, com a pandemia do Covid, com certeza, as novas tecnologias veio para ficar e as mudanças nas relações de trabalho também. Você observa que muitos setores de empresa já foram anunciados. Olha, nós não vamos mais voltar no presencial. Eu tenho um amigo meu que trabalha no setor de logística, que a empresa dele mudou de um prédio que eram de 7, 8 andares para um prédio menor, porque eles descobriram que existem atividades que não precisam ser mais feitas presencialmente. Você consegue despachar, enviar relatório, acompanhar
por meio dessas novas tecnologias. Então, essa pandemia veio para nos mostrar que o tal do home office, né, ele veio para ficar mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu espaço que eu estou falando para vocês, onde eu montei espaço de iluminação, o meu microfone, um computador mais preparado, porque é um novo mundo que nós vivemos. E isso nas mais diversas profissões também vai acontecer. Né? Você utilizar um aplicativo, você utilizar uma nova forma de ferramenta. São os tempos modernos, né, professor? Sim, sim. O assunto se estenderia aqui, mas o nosso tempo está esgotado. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua dedicação aqui com Duas na Tri. Muito obrigada, Eduardo Brito. Eu que agradeço, Silvia, eu que agradeço, Malu, e sempre à disposição de vocês. Muito bem, o Duas na Tri fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.